Ponto 2. Emoções, experiência e controle. Vamos ver aqui sobre reação e decisão. Com reações intuitivas, muitas emoções estão fora do controle humano, como é o caso do medo. Então, quando o homem é submetido a um profundo sentimento de medo, ele às vezes sobe no muro, sobe em uma altura que ele não subiria, no caso, se ele tivesse normal, sem o medo. Então, essas reações, elas ativam partes do nosso cérebro que faz nós tomarmos decisões sem pensar, que não tomaríamos, no caso, se fosse um exemplo sem o medo, sem aquela reação forte. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa cuidar como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, Efésios 4, verso 26, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Então veja, o que Paulo quer dizer é que a ira é um sentimento natural do ser humano, a raiva, são sentimentos naturais, só que o que Paulo está querendo falar é que nós não devemos deixar que esse sentimento momentâneo mude o nosso comportamento ou traga em nós uma reação pecaminosa decorrente desse sentimento. Paulo aconselha aos efésios a controlar a sua ira e não deixar que domine, tornando-se sentimentos pecaminosos. Permanecer irado é dar lugar a Deus. Então veja, Paulo está falando sobre a permanência. Então permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Então o sentimento de ira ele é comum, ele pode fazer parte do ser humano, porém ele não deve permanecer no coração do homem, porque se a ira permanecer, ele vai se transformar num sentimento, e esse sentimento pode gerar uma morte, pode gerar um homicídio, etc. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Então aqui Paulo está falando de sentimentos que nós devemos nos livrar dele. E aí Paulo diz a amargura, a ira e a cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. Então, nós falamos lá atrás, né, que a emoção é uma reação rápida no ser humano. Nós vimos que o sentimento é uma reação mais duradoura. Então, a ira, ela pode ser como uma emoção, né, algo rápido, passageiro, mas não deve se transformar num sentimento. Então, se a ira se transforma num sentimento, o homem com o coração irado pode dar lugar a coisas terríveis. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como ira. A ira faz parte da natureza humana? Faz, mas ela não deve permanecer. Dizer, eu sou assim mesmo, para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. Exatamente. Então, a obra de Cristo, ela foi completa na cruz, justamente para mudar o comportamento do homem, para transformar o homem, para dar vida ao homem interior, e que o homem velho morra, e que o homem novo em Cristo viva. Então, aqui no segundo ponto, nós falamos sobre as emoções, experiência e controle, falamos sobre reação e decisão. Vimos aqui que as emoções elas não podem ser transformadas em sentimentos. Nós precisamos ter o controle das nossas reações e das nossas decisões. Agora nós vamos falar sobre a emoção e pecado. Em que momento aquela emoção ela pode se transformar em pecado? O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso.
Interessante. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. Então, raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado generalizadas nos nossos corações. Então veja, é comum o ser humano sentir raiva? Sim, é comum. Faz parte da natureza humana sentir inveja? Sim. Sentir tristeza? Sim, faz parte. Jesus sentiu tristeza. Agora, a questão que o crente precisa estar ligado é que essas emoções reiteradas, o que são emoções reiteradas? São emoções que se repetem, repetitivas. Então, uma coisa é eu ter raiva hoje, uma coisa é eu ter uma tristeza, outra coisa é eu permanecer com o sentimento de raiva, o sentimento de inveja, o sentimento de tristeza. Então, se esses sentimentos eles se perduram na vida do cristão, ele precisa buscar a libertação em Cristo Jesus. Tem algo errado na vida desse cristão. Então, essas emoções reiteradas, elas podem gerar expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais. Reações emocionais negativas, como a ira, como rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem conviver. E aqui nós temos um exemplo de Nabal, que foi um personagem bíblico, que ele era marido de Abigail. Nabal, aqui o texto diz, Nabal era um personagem assim, soberbo. Então nós temos aqui algumas características de Nabal: soberbo, mal-humorado, ingrato, está registrado em 1 Samuel capítulo 25. Então a insensatez de Nabal lhe custou a vida. Então, quem era Nabal? Nabal era um homem que vivia nas imediações de Israel e, em algum momento, Davi ajudou Nabal quando Nabal precisava. Davi colocou os seus soldados para proteger as terras de Nabal. Só que quando Davi precisou de refúgio, comida, Nabal negou. Nabal foi ingrato com aquilo que Davi tinha feito por ele. Então, toda a história está registrada no capítulo 25, né? Mas aí Nabal, ele morreu por causa da sua soberba, por causa do seu coração dado a vinho, por causa das suas qualidades que são terríveis. Então ele morreu. Então ele era um homem soberbo, ele era um homem mal-humorado, ele era um homem ingrato. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Então nós estamos falando aqui de sentimentos facciosos. Sentimento faccioso, a palavra faccioso aqui vem de facção, né? Vem de grupos, de exclusividade. Então o coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimento faccioso. Está lá em Provérbios capítulo 13, verso 10. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba para que ele não domine e leve à transgressão. Salmo 19, verso 13.